E eu falo o seguinte, Leonardo, eu enxergo o Vasco, né? E uma fala que eu venho trazendo comigo há muito tempo, de que o Vasco ele é uma mina de ouro, né? E que as pessoas que fizeram essa venda da maneira que foi feita, eles entendem isso. Eles não são bobos. E aí a gente tem por trás disso uma questão que a gente tá esquecendo, que é a LLC Carioca, né? Que quem é que está por trás da LLC Carioca? Né? Então tem todo esse questionamento, né? Eu acho que eu sei Sim, quem é. a gente tem uma suposição aqui, né, que de repente pode ser E que se confirme. forte. E aí eu falo o seguinte, gente, como é que o time da grandeza do Vasco, que enche estádio em todo o território nacional, por onde vai, a torcida do Vasco lota estádio, né? Nós temos aí de Off Brasil, a gente tem um número muito grande de torcedores Off Brasil e até no próprio estrangeiro de muitos simpatizantes com a história do Vasco, né, que se identificam até com a história do Vasco e que já ouviram. Então, o Vasco, ele por si só, ele é uma potência, né? E eu acho que se você fizer um marketing bem feito, um trabalho bem feito, eu acho que você consegue trazer essa parceria, desde que haja interesse, lógico, né? Mas, assim, eu acho que existem propostas para isso, né? Inclusive por pessoas ligadas à oposição, né? Se busca essa conversa, essa parceria, existem propostas para que haja essa parceria de vascaínos que possam ter intenção real de ajudar o CRVG, né, e ajudar o futebol do Vasco. Tudo isso é buscado, né? Foi o que eu falei. Eu acho que o discurso na verdade, quem tem a prerrogativa hoje é quem está conduzindo o processo e precisa não só abrir portas, mas precisa efetivar o diálogo. Sim. Promover o diálogo, abrir portas e efetivamente, demonstrar. O cenário é esse, gente. O cenário é esse. O que a gente propõe aqui de solução? Porque a gente, por exemplo, qualquer um que chegar lá agora, a gente não sabe nem por onde partir para tentar negociar uma solução com alguém, vamos dizer assim. Tá, cara, você está vindo aqui me procurar, tá, mas o que é o Vasco? Qual é a solução? Qual é o problema? Não sei. É coisa de maluco. A gente não tem nem a identificação do problema. Mas, assim, é óbvio, e todo mundo se coloca à disposição e está à disposição de buscar canais para ajudar numa construção de uma solução que seja benéfica para o Vasco. Inclusive, eu tenho falado, algumas pessoas têm dito que, na verdade, o associativo está brigando por poder. Pessoal da oposição quer poder. Cara, não, absolutamente não é. Tanto é que nossa proposta é manter o controle acionário sob gestão de quem lá está. E que, a partir do momento que resolver o problema, tem uma perspectiva de reeleição com muita tranquilidade. A gente tem que ser claro. A gente está propondo, meu amigo, você vai resolver o problema, vamos ajudar a fazer a construção, o Vasco vai ser do Vasco e vai estar sob o seu comando. Não vai estar sob o meu, não vai estar sob o de José, de ninguém. Então, assim, briga de poder não tem briga institucional. Tem briga institucional pensando no futuro do Vasco. Porque não adianta a gente ficar com o olho imediato e com esse pensamento, assim, é um pensamento que não é digno da história e da grandeza do Vasco. Não tem outra solução, não tem outro jeito. Esse jeito resignado do Vasco de ser, de encarar as coisas, não é o Vasco. Isso não é Vasco. Se fosse, a gente não teria construído tudo que a gente construiu. Sim. Então, assim, esse negócio de não ter outra solução, me desculpe, isso é papo de vendedor que quer empurrar aquilo, amigo.
Eu lembro logo do Salgado, não tem solução. Meu, eu até arrepio, cara, quando eu escuto isso. É isso, porque, assim, não tem solução. Por que, cara pálida? Mostra aí. E, assim, no próprio passado, um pouco mais atrás, quando o Eurico foi chamado pelo próprio Calçada, coisa e tal, boa parte dessas pessoas diziam, cara, o Vasco está quebrado, não tem como, fudeu, não tem jeito. E aí o Eurico falou, ó, tá quebrado para vocês, não tem jeito para vocês. Me dá plenos poderes, eu vou para dentro e o Vasco foi o que fez. Sim. Então, assim, esse negócio de não tem solução é desculpa, é muleta para cego que não enxerga a solução ou não tem competência. Ou para má fé. Porque quando a burrice é demais, eu desconfio logo de má fé. Sim. Porque a gente está falando de pessoas que conhecem de mercado, como você disse, as pessoas têm o potencial. E assim, é óbvio que o futebol em si, se você parar para botar na ponta do lápis, ele não é um negócio superavitário. Tem como o investidor tirar lucro, evidentemente, tirar proveito financeiro e patrimonial por N questões e propriedades. Mas se você quiser se manter disputando perenemente, ele é um esporte que não é superavitário, não dá aquele lucro abissal enquanto estiver nesse modelo, principalmente enquanto estiver nesse modelo de cifras que a gente está vivenciando atualmente numa escalada muito grande. Mas, seja como for, para se falar em Vasco, hoje se você pegar o rival e botar o Vasco, é muito mais interessante você investir e aportar dinheiro numa SAF do Vasco, porque a maior demanda reprimida. O gap é muito grande. Então, qualquer salto, por menor que seja, de desempenho desportivo e de virada de chave do que a gente vivencia hoje, ele vai potencializar e maximizar o investimento de uma tal maneira que outro não vai conseguir, porque ele já está no seu teto, ele não tem mais para onde subir. Então isso é muito claro, gente. Então, assim, o Vasco, e por isso, mais um elemento que coloca estranheza na negociação, foi a celeridade para fazer um negócio na Bacia das Almas, quando o Vasco estava na xepa, na Série B. Não estava embaixo. E por um valor bem baixo, estando na Série B, né? Pô, né? Assim, o Fabinho tá falando, né, que já tava ficando tarde, inclusive. Porque a gente não quer deixar já é meia-noite e 27. O papo tá bom, cara. Puxado. Tá bom, mas dúvida. Vamos lá. Me veio na cabeça aqui agora, gostaria até que você me esclarecesse isso. O povo fala muito em como é que foi colocado aqui? A questão do empréstimo, né? Que foi feito do empréstimo ponte, dos 70 milhões? Não. O empréstimo que foi feito sem o conhecimento da SAF, né? Para a irmã do Josh. Para a irmã né, que depois ficou sabendo que era para uma empresa, da irmã do Josh e tal, que não sei o que teria supostamente sido pago com juros, né? Nós sabemos que eles pegaram um empréstimo em dólar, né, se não me falha a memória, né, com o dólar numa cotação X, e quando começaram a efetuar o pagamento, o dólar estava, acho que tinha subido o valor do dólar, né? E se não me falha a memória, parece que os supostos juros, né? Os supostos juros aí no caso, né? Eles não seriam compatíveis com a transação por causa da alta do dólar, no caso, né? Então, a coisa teria que ter sido corrigida e tal. Você sabe alguma coisa nesse sentido? Então, vamos lá. O que aconteceu ali? Inclusive, foi um dos questionamentos que a gente, lá, enquanto conselheiro, levantou para o membro do Clube de Regatas Vasco da Gama, conselheiro fiscal no Conselho da SAF,
que aconteceu ali foi um empréstimo entre chamadas partes relacionadas, né? Empresa, a 777 aportou, e aí logo, subsequentemente, imediatamente, esse dinheiro foi emprestado a uma empresa do grupo, que tinha como a administradora a irmã do Josh, enfim. Um empréstimo dolarizado, o que revela o seguinte: simulação. Ou seja, eles simularam, eles não tinham aquele recurso, arrumaram aquele recurso imediatamente, mas precisavam devolvê-lo a quem o disponibilizou, fizeram a entrada no caixa e fizeram a retirada do caixa, ou seja, fizeram a entrada no caixa para dizer, ó, cumprimos com o aporte integral, mas fizeram imediatamente a retirada do caixa para devolvê-lo a quem de direito lá que teria arrumado essa quantia. E aí, para justificar o empréstimo como vantajoso ao Vasco, para dar a aparência de justa causa ao negócio, eles estabeleceram juros remuneratórios por aquele empréstimo, mas que não foi suficiente para suprir a questão do déficit criado pela valorização do dólar. Então, na verdade, a gente teve um prejuízo nessa operação. E que aí, muito grave, não foi sequer conhecido, supostamente não foi conhecido, levado a conhecimento do Clube de Regata Vasco da Gama. Certamente isso é um dos elementos que está sendo debatido nesse processo, como um ato lesivo de gestão do sócio na sociedade. Assim como a própria SAF em si, a gestão da SAF em si, porque o CEO indicado e eleito pela 777, ele, na verdade, ele fazia uma espécie de representante da 777 e alijava o clube de... Não é a posição de um diretor executivo de um modelo estruturado como um SAF. Esse, inclusive, é um erro que eu acho que o Pedrinho também está cometendo, porque ele tem falado muito na posição de gestor ali de SAF. Eu acho que ele está se confundindo um pouquinho nesse modelo, cometendo o mesmo erro. Acho que ele precisa ter um toque ali das pessoas que estão ao lado dele para não cometer esse erro, porque isso, no modelo estrutural de negócio de uma SA, está errado. O sócio, ele fala no conselho de administração. Ele fixa as diretrizes gerais para um diretor executivo que, em tese, é nomeado pelo conselho de administração e que não é de um nem de outro, executa. Então, até sob esse aspecto, o modelo de SAF do Vasco hoje, tanto na gestão da 777 como do clube, ele não está sendo executado na estrutura que deveria ser, se a gente for analisar. Até sob esse aspecto propalado profissionalismo, passa longe da SAF do Vasco.